Olá, eu me chamo Lineu Miranda, sou professor de História da Rede Municipal do Ensino de Jaboatão dos Guararapes e a nossa aula de hoje vai para os estudantes do 7º ano. A nossa conversa vai ser sobre as grandes descobertas, as grandes navegações. Mas antes de seguirmos, a gente precisa fazer uma pequena revisão. Vamos lembrar? Só para relembrar. Bom, primeiro é o seguinte, monarquistas absolutistas da Europa surgiram graças ao mercantilismo e do mercantilismo se tornaram independentes, formando os primeiros estados modernos. Então, as grandes navegações foram resultado dessas mudanças políticas e econômicas. Tudo bem? Bom, agora vê só, atualmente, hoje, o que é a grande barreira que o ser humano está tentando romper? Alguém aí falou viagens espaciais? Pois é, as viagens espaciais são a nossa grande aventura no século XXI. Na verdade, teria começado com a corrida espacial durante o século XX, que resultou na chegada do homem à Lua em 1969. Pois bem, essa fronteira que a gente tanto está tentando enfrentar e projetar até viagens a Marte, a gente fica se pensando hoje, poxa, uma viagem para Marte, 1 ano para ir, não tem garantia de volta, que complexidades envolvem, quantos recursos, o que é necessário para se empreender uma viagem tão grande? Além de recursos materiais e humanos, é preciso um pensamento e um planejamento de longo prazo, correto? Então, se a gente já está pensando nisso hoje, na nossa viagem para chegar a Marte, vamos voltar no tempo? Vamos ver o tempo em que o ser humano vivia primeiro recluso no chamado Mar Mediterrâneo, tá? E daí decide resolver partir para novas aventuras. Pois bem, desde a antiguidade há registros de relações comerciais entre o Extremo Oriente e a Europa. Essa relação comercial ela era pelo trânsito do que a gente chama hoje de especiarias, certo? Essas especiarias, pimenta, gengibre, cravo, canela, para a gente hoje em dia é coisa comum. Você vai no supermercado, vai na feira de Cavaleiro, ou então vai na feira de Prazeres e você encontra uma riqueza de especiarias. Pois bem, elas valiam muito dinheiro, porque na Europa, no contexto dos séculos 10, 12, até o século XV, não havia recurso para conservar o alimento que não fosse a defumação ou salgar. Salgar um alimento ou defumá-lo deixa com um gostozinho meio estranho, tá? Imagina você comer algo com gosto de fumaça. É estranho, né? Ou então com muito sal. Mais estranho ainda. Pois bem, os temperos, eles tinham a função de melhorar o paladar e também se atribuía a eles condições, como posso dizer assim, afrodisíacas, que curava uma doença, que resolvia um problema, enfim. E a busca pelas especiarias eram alimentadas pelas viagens e pelas aventuras que cada um que fosse ao Oriente criava uma narrativa. Delas a gente tem as viagens de Marco Polo, que teria ido até a China e passado alguns anos voltado para a Europa e feito um livro que hoje a gente discute se realmente foi real ou foi fruto de imaginação. Porém, sendo fantasia ou realidade, o livro As Aventuras de Marco Polo marcaram e estimularam a busca do europeu para navegar por mares nunca antes navegados. Pois bem, desde a primeira conquista do litoral africano com a tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415 até a chegada do navegador português Vasco da Gama em Calicut, na Índia, no dia 20 de maio de 1498, se passaram mais de 80 anos para poder se alcançar um objetivo só. Aí fica, opa, quer dizer que os portugueses eles estão aí passar 80 anos para chegarem a um objetivo? É porque eles não sabem chegar no objetivo que eles querem? Não vamos brincar com os portugueses. Uma viagem de Lisboa até Calicut, sabendo todo o caminho, leva 6 meses. Pense que os barcos eram de madeira, movidos pela corrente marinha,
pelos ventos e que dependiam muito desses elementos naturais. Agravante a isso, você tem que o estoque de comida que eles podiam carregar dentro de um navio não passava de 3 meses. Daí, eles terem parado no caminho, precisarem parar no caminho e terem incluído no nosso cardápio uma série de frutas e alimentos que a gente hoje fica se perguntando por que aquela coisa verde que fica pendurada numa árvore, em formato de bola, eles chamavam de fruta-pão. É porque de tanto ficar em alto mar, com saudade de casa, sem ter o que comer, quando eles encontraram o fruta-pão na África, a primeira providência foi cozinhar e tentar usar como alimento. E o sabor que os marinheiros encontraram foi algo parecido com um pãozinho lá de casa. Aí eles chamaram de fruta-pão. E aqui, pelo menos em Jaboatão, eu conheço que tem muito pé de fruta-pão aí para a gente poder contar essa história. Pois bem, passados essa aventura dos portugueses de chegar até as Índias, aí pergunta, para que chegar às Índias? Gente, se liga, os portugueses estavam ganhando espaço que antes era dos genoveses, venezianos e outros comerciantes que dominavam a relação do comércio com o Oriente e que ganhavam muito dinheiro com isso. Pois bem, esse comércio ele foi ampliado, tá, com as cruzadas. As cruzadas, elas aumentaram a tensão no Oriente, porque de repente o pessoal não sabia se resultado das cruzadas iria continuar a haver o fornecimento das especiarias. Especulações, desafios, aventuras. Pois bem, as próprias cruzadas foram uma disputa religiosa que disfarça também o interesse de controle pelo rico comércio com o Oriente. As cruzadas, elas são divisores de águas, sabe? Porque a partir delas, por exemplo, muito produto que não se conhecia no Ocidente passou a ser difundido, porque os que foram participar das cruzadas voltaram para a sua terra com novos hábitos, novos valores, novos costumes. Pois bem, agora a gente vai responder ao desafio da aula anterior. Lembram? Bom, volta para cá. A gente, na última aula, pediu para falar sobre os monarcas absolutistas. Nós chegamos a dar algumas pistas e falar sobre alguns deles, mas ficamos aí uma tarefa para vocês pesquisarem. Quem teve a curiosidade de ir atrás dos piratas deve ter encontrado, entre os exemplos de absolutistas, a rainha Elizabeth I, da Inglaterra. Filha de Henrique VIII, também na Inglaterra, 2 grandes absolutistas. E na França, nós tivemos também Luís XIV. Esses monarcas absolutistas, na Inglaterra e da França, foram responsáveis pela expansão marítima da França e da Inglaterra, tornando esses países, essas nações, os que mais possuíam território no mundo inteiro. Na Inglaterra se dizia que o sol nunca se punha em suas terras, tamanho a extensão de suas posses, tamanha que era muitos domínios sob controle inglês. A gente pode encontrar e citar países que nasceram desse controle: o Canadá, próprios Estados Unidos, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Perceberam? Além de tudo, as Índias. Na França também. Então, França e Inglaterra praticamente colonizaram boa parte do mundo, tá, com essa ousadia de seus monarcas absolutistas aliados com seus burgueses. Então, por conta disso, os idiomas inglês e francês praticamente são idiomas para quem quer conhecer o mundo e conhecer outra língua, são dos mais procurados. Correto? Vamos passar adiante, então. Ora, no século XV, uma embarcação de madeira, mal projetada para navegar apenas dentro do chamado Mar Mediterrâneo, como ela poderia suportar os ventos e a força do mar num oceano bem mais amplo? Essas embarcações estavam num processo de ajuste. Não somente as embarcações, como também as técnicas de navegação, pelo uso de instrumentos como o astrolábio, sextante, as cartas náuticas, as cartas astronômicas. Tudo isso precisava se constituir, porque as estrelas que nós enxergamos no hemisfério sul à noite não são as mesmas que se enxerga do hemisfério norte. E na navegação marítima, as estrelas eram fundamentais para você saber para onde que você está indo, para que lado você está indo. Vê só, aqui nós temos uma
constelação bem peculiar no Brasil, que a gente consegue enxergá-la muito bem, que é o Cruzeiro do Sul. Praticamente em quase toda a época do ano, a gente consegue visualizar o Cruzeiro do Sul em alguma posição no céu. Você sabe por que ele tem esse nome? Os marinheiros, ao navegarem, cruzando a linha do Equador, estavam procurando uma referência para localizar o sul e o norte e visualizaram no céu um conjunto de estrelas no formato de cruz. E aí denominaram e chamaram de Cruzeiro do Sul. Correto? Vamos embora. Bom, o fim do feudalismo foi possível graças a condições que provocaram o fortalecimento do comércio e da burguesia. Burguesia fortalecida, monarca satisfeito, fortalecimento e unificação de poderes, né? Do que era um monte de feudo se tornou um reino, né, próspero. Então, com essas modificações, a gente tem início ao que podemos chamar de modernidade. Pois as grandes navegações, elas não foram apenas uma mudança tecnológica, ela também foi uma mudança de cultura, abandonando o que eles consideravam durante a chamada Idade Moderna. Eles passaram a construir um conceito de tempo e de estudo do tempo e da história. Por exemplo, eles buscaram na história antiga da Grécia e da Roma e aí constituíram, com base na invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, que é a referência positiva que eles tinham, chamaram de Idade Antiga, ou Idade Antiga Clássica. E da queda do Império Romano do Ocidente até a queda da capital do Império Romano do Oriente, que seja de 476 depois de Cristo a 1453 depois de Cristo, eles chamaram de período medieval. Não foi sem intenção, tá? Foi intencionado sim. Porque, vamos lá, de 1453, com a queda do Império Romano do Oriente nas mãos dos turcos otomanos, tá, que conquistaram Constantinopla depois de um cerco incrível, onde foram usados bombardas, os canhões, tá, pela primeira vez. Os muros de Constantinopla foram inúteis a essas armas. E os turcos tomaram Constantinopla, batizaram com outro nome, chamando de Istambul, que é a capital da Turquia até hoje. Com isso, eles queriam o controle do comércio das especiarias. Vejam que essas especiarias são valiosas, né? Mas a gente volta aqui para o conceito de idades e tempo. Eles consideram que a queda do Império Romano do Oriente, que tem a ver com a questão da fomentação para ver as cruzadas, para tomar a Terra Santa de volta, que tomar a Terra Santa, assim, vamos tomar a Terra Santa? Beleza. Mas, na verdade, além da Terra Santa, eles queriam tomar de volta era o controle do comércio. Pois bem, esse mesmo grupo de burgueses que fomentaram essa transição cultural para a constituição desse período histórico, que vai criar um vínculo com a cultura greco-romana clássica e vai denominar de Idade Antiga, da pré-história, da invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, vai chamar de Idade Antiga Clássica. E vai chamar de Idade Média, porque não tem um nome melhor para colocar esse período da queda do Império Romano do Ocidente à queda do Império Romano do Oriente. Esse período é o período que eles querem modificar. É o período que eles querem tirar justamente os valores, a cultura e a força política de instituições que, para eles, na mentalidade dos burgueses, estavam atrapalhando, era um atraso para o desenvolvimento da sociedade, dos seus negócios como um todo. Então, por conta disso, tá, a gente vai parar e pensar. Não era só uma questão de técnicas e inovações tecnológicas, era também uma questão de inovações culturais. Bom, Portugal saiu na frente. Quais as razões para isso? E quando Portugal saiu na frente, né, com a criação de um centro de estudos náuticos, que é a chamada Escola de Sagres, o equivalente à NASA na sua época, pela sua experiência comercial marítima, pela sua posição geográfica, pela sua centralização monárquica, enfim. Portugal tinha já habilidade para navegar em mar aberto. Mas Espanha também tinha uma necessidade de chegar ao Oriente e ganhar também o rico comércio, com os portugueses. E aí, todas as inovações tecnológicas que os portugueses desenvolveram
que o europeu já conhecia, como a vela triangular, a caravela, astrolábio, sextante, cartas náuticas, foram os instrumentos da época digamos, utilizados para poder fazer essa grande viagem, navegar em oceano, em mar aberto. Que eles estavam apenas presos e habituados a navegar em mar fechado, o mar Mediterrâneo. Vamos lá. A Espanha se forma logo após Portugal, resultado da campanha para a expulsão dos árabes da Península Ibérica. E você vê que Portugal ele sai na frente desde o início, por conta da sua necessidade de chegar ao Oriente, que Portugal abriu os olhos para o rico comércio do Oriente primeiro. Enquanto Portugal já estava navegando, a Espanha ainda estava devota em combates contra os últimos remanescentes refúgios dos árabes na Península Ibérica. Portanto, Portugal ganhou vantagem. Mas, um belo dia, um certo navegador da Península Itálica, chamado Cristóvão Colombo, um genovês, que tinha ido a Portugal pedir 3 navios para fazer sua experiência de chegar às Índias por um roteiro direto, indo de leste para oeste, sem fazer contorno da África, e Portugal negou. Esse navegador chegou à Espanha, aos reis de Espanha, e pediu que se dessem 3 navios, 3 embarcações, ele conseguiria chegar às Índias primeiro do que Portugal. Pois bem, os reis acreditaram nele, deram para ele essas 3 embarcações, e Cristóvão Colombo partiu com a ideia de chegar às Índias navegando diretamente para o oeste, na certeza que ele tinha de que a terra era exatamente redonda. Pois bem, os portugueses foram ano após ano tentando concluir sua volta, que, como vimos antes, levou quase 80 anos. E os espanhóis, eles conseguiram chegar na América em 1492. Agora, vamos lá. A gente vai ter fechamento da nossa aula aqui, pensando na seguinte maneira. Essas aventuras pelos mares, nunca antes navegados, levando o europeu a sair do mar Mediterrâneo e até enfrentar o Oceano Atlântico, essas aventuras, ela tem consequências que a gente vive hoje, que é o povoamento desse novo mundo, chamado América, em inúmeros países. E vai ficar um desafio para vocês para a próxima aula. Ok? Bom, faça uma pesquisa sobre as grandes navegações e identifique algumas das principais proezas que os navegadores europeus realizaram e as suas consequências, que serão parte dos nossos próximos assuntos, trabalhar sobre esse conteúdo. Tudo bem? Muito obrigado, até a nossa próxima aula, bons estudos e fiquem com Deus.